4 horas e 14 minutos, hein? Tá só começando. E aí você fala assim, Dalcide, já tô aqui com a minha TV ligada. Eu quero você o tempo todo hoje comigo, porque hoje tem curiosidade, polêmica, cultura, informação, espiritualidade. Do que é que eu tô falando? Do grande apóstolo das nações. Você vai acompanhar agora o VT. Conversão de São Paulo. Vai lá. A conversão do apóstolo Paulo foi tão importante para a igreja que todo ano ela é celebrada. Lembramos da importância de São Paulo e também da misericórdia de Deus para com todos. Paulo nasceu na cidade de Tarso e seu nome de batismo era Saulo. Era judeu e pertencia à seita dos fariseus. Estudou profundamente a religião judaica desde pequeno. Já adulto, conheceu o cristianismo e tornou-se um grande inimigo dessa religião e de seus seguidores. Tanto que a própria Bíblia testemunha que na morte de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, lá estava Saulo, apoiando as pessoas que apedrejavam Santo Estevão. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento. O capítulo 9 do Atos dos Apóstolos conta a história de sua conversão. Quando ia para a cidade de Damasco para prender cristãos que lá viviam, foi cercado por uma grande luz vinda do céu, e uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele instante, converteu-se ao cristianismo, foi batizado e tornou-se um dos maiores propagadores da fé que existiu. Nos dias de hoje, celebramos o testemunho de conversão de São Paulo. Sua primeira pregação foi feita em Damasco. Muitos não acreditaram em sua mudança, mas ele perseverou e se abriu à vontade de Deus. Por isso, se tornou um grande apóstolo da igreja, modelo para todos os cristãos. Nós estamos ao vivo nesse momento, a gente acompanhando essa matéria. Agora, uma coisa me veio ao coração, sabe? Quando a gente começa a compreender mais a vida dos santos, a gente, ao mesmo tempo, se sente fortalecido na fé. Por que é que eu estou falando isso? Porque eu estou com um historiador, arqueólogo, professor do Departamento de História da Unicamp, autor do livro Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, Pedro Paulo Funari. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, viu, Dalcides, pelo convite. Eu vi também que esse livro é fruto de um trabalho seu, Pedro Paulo Funari, e também do Pedro Vasconcelos, é isso? Isso mesmo. Pedro Vasconcelos é teólogo, né? É teólogo, exatamente. E nós fizemos em parceria. Esse livro, Paulo, é muito forte. Por que é muito forte? Porque aqui, gente, eu comecei a ler e eu não parei mais. Eu fui anotando as páginas e tudo mais. Agora, eu vou começar com um tema polêmico. Mulher deve se submeter ao homem. Tem o versículo bíblico? Coloca o versículo bíblico pra gente. Vamos lá. Não são palavras minhas. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da sua igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Muito bem, carta, o quê? Carta aos Efésios, muito bem. Então, palavras do próprio Paulo. Só que, se associando a isso, também me parece que ele não era contra a escravidão. Tem um outro trecho, vamos lá. Qual que é o trecho bíblico que fala sobre isso? Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo só na presença, como quem busca agradar a homens, mas com sinceridade de coração, temendo a Deus. Eu acho que eu estou diante de um Paulo machista e conservador, ou não? Olha, aparentemente seria isso, porém eu acho que não. Porque depende, primeiro que eu acho o seguinte, depende muito de como nós lemos o texto. E o texto ele é mais amplo do que só essas passagens aí. Porque, no caso, nós temos que lembrar o seguinte, essas passagens estão num âmbito maior
falando sobre a questão da harmonia entre as pessoas. Na mesma passagem que ele fala que a mulher deve ser submissa ao marido, ele fala antes que os dois devem ser submissos, o marido à mulher, um ao outro, e os filhos aos pais. Maridos amem suas mulheres. Isso, exatamente. Perfeito. Então, quer dizer, na verdade, a ideia é de amor entre as pessoas. Então, eu acho que esse é uma coisa importante. E a segunda, a respeito da escravidão, ele, ao mesmo tempo que ele está falando para o escravo ser submisso ao Senhor, ou respeitar o Senhor, assim como nós fazemos com Deus, ele também diz o contrário, né? Quer dizer que o Senhor deve tratar como irmão o subalterno. Pedro Paulo, é muito difícil também a gente, 2000 anos depois, com os olhos e com a mentalidade, com o crescimento também assim de conhecimento das coisas, de evolução do entendimento também do ser humano, vida em sociedade, a gente fazer um julgamento de uma frase deslocada do contexto 2000 anos atrás. Esse ponto de 2000 anos atrás, eu acho muito importante que você está falando, porque significa que naquela época a escravidão era universal, todos viviam numa sociedade em que todos tinham escravos, quer dizer, a escravidão era universal, era considerada natural. E isso foi assim até o século XVIII, né? Quer dizer, então, esse é um ponto. O segundo, a submissão da mulher, também generalizada. E aí, nesse aspecto, eu creio que o Paulo, ele é muito inovador, porque, primeiro, ele nas suas cartas, ele fala a respeito das mulheres, ele se refere a mulheres como líderes da igreja. Inclusive, utiliza para uma delas o nome de apóstola. E isso fica em mais de uma carta. Aparecem mulheres de destaque, falando na Assembleia, falando na igreja. Como animadoras da comunidade. Como animadoras da comunidade. Então, significa que, do ponto de vista do Paulo, as mulheres poderiam, deveriam atuar muito mais do que na sociedade circunstante, a sociedade judaica ou romana circunstante. E a respeito da escravidão, a mesma coisa. Quer dizer, na medida em que você tem uma sociedade que é baseada no escravo, quer dizer, ele não chegou a formular a questionamento à escravidão, mas ele abriu as portas para isso, ao dizer que todos são irmãos. Tanto assim que, muito depois, essa ideia de irmandade acabou sendo utilizada pelos líderes abolicionistas no mundo todo, que estava lá em Paulo, de irmandade, então, contra a escravidão, mas isso em outro contexto moderno. De qualquer maneira, a ideia original já estava lá. Olha, eu tenho sempre uma preocupação muito grande de trazer aqui ao programa assuntos novos, assuntos que ajudam você a crescer na sua fé, no seu entendimento a respeito desse crescimento gradativo que a gente vai fazendo ao longo da vida. Eu tenho muitas outras questões, tenho até aqui, ó, anotadinho em vermelho aqui, ó, outras questões, inclusive questões também polêmicas, criativas. Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações. Esse livro, gente, está sendo um grande sucesso da editora Paulus. Eu gostaria que você conhecesse um pouquinho mais os livros da editora Paulus e também que você conhecesse um pouquinho mais este livro, porque este livro aqui tem o poder de fazer você refletir, de você se aproximar mais do coração de Deus. Inclusive, já tem gente mandando perguntas. Me dá um minutinho, pode ser? Então, vamos fazer o seguinte. Você que está em casa, diz assim, Dalcides, eu tenho uma dúvida sobre Paulo. Dalcides, por que ele se chamava Saulo, depois trocou o nome para Paulo? Daqui a pouquinho, todas as respostas respondidas. Pedro Paulo Funari. Ó, vamos fazer o seguinte? Você me dá um minuto, vai. Ó, vamos continuar a nossa entrevista agora a respeito do livro Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, Pedro Vasconcelos e Pedro Paulo Funari. Aqui está a capa do livro. Esse livro é da editora Paulus. Eu gostaria muito que você que está agora me acompanhando se interessa por esse livro, porque esse livro vai te ajudar no crescimento da sua fé. Então vai, entra, ó, tá aparecendo ali, né? www.paulus.com.br. Eu falei sobre curiosidade agora há pouco, né? Tem outras questões. A questão da personalidade de Paulo. Se eu não estou enganado, no texto bíblico aparece que ele naufragou diversas vezes, foi chicoteado outras vezes, fugiu num cesto. Aí eu fico pensando, nossa, mas, olha lá, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, e assim por diante. Ele vai contando tudo. Aí eu fiquei pensando,
parece que ele gosta de esnobar, né? Não é assim? Parece que ele está dizendo assim, ó, eu sou bom mesmo, ó, por tudo que eu passei. É essa a ideia? Meio estranho, hein? Não, eu diria que não. Pelo seguinte, Dalcides, se nós formos olhar as cartas de Paulo, formos ler, veremos que ele raramente menciona a sua vida. Raramente. Essas são pequenas frases que foram colocadas, e há outras, né? Mas ele só utiliza-se de falar de si mesmo em alguma situação concreta, em que isso é importante de ser dito. Neste caso específico, ele estava querendo dizer as coisas pelas quais ele passou para fazer a sua pregação. E às vezes, e como ele foi perseguido, tanto por correligionários judeus ou por autoridades romanas. Então, na verdade, ele está fazendo isso simplesmente para, em alguns momentos, para aludir à missão dele. Tanto é assim que, por exemplo, quando, no caso específico da sua conversão, que lá no Atos dos Apóstolos, está como sendo no caminho a Damasco, e que está uma belíssima descrição feita nos Atos dos Apóstolos. Eu recomendo todos que leiam os Atos dos Apóstolos, porque é um romance, uma história maravilhosa. Mas, de qualquer maneira, nas cartas do Paulo, ele nunca se refere a esses detalhes. Ele fala que desde o útero tinha sido escolhido por Deus, mas ele não fala como é que foi esse contato com Deus que está lá no Atos. Que ele caiu com o rosto por terra, isso procede. E isso está em Atos dos Apóstolos. Perdeu a visão por uns dias. Isso quem diz são os Atos. Sim. Agora, ele não fala isso, porque justamente, como eu digo, ele não falava muito de si, ao contrário do que parece. Ele falava muito pouco, só quando era necessário para o argumento. A troca do nome, ele se chamava Saulo e de repente passa a ser chamado Paulo. A troca de nome significa o quê? Bom, é difícil saber, mas seguramente o nome dele, como judeu, fariseu, era Saul, certo, ou Saulo. E o nome Paulo provavelmente fosse o nome romano dele. Na medida em que ele era cidadão romano, ele tinha que ter um nome romano. E Paulo é parecido com Saulo e significa pequeno. E outras fontes, outras informações, dizem que ele era pequeno também. Além de calvo, era pequeno. Então, conviria que ele fosse chamado de Paulo. E se especula muito que quando ele se converteu, digamos assim, ao cristianismo, como nós diríamos hoje, nos termos de hoje, que ele teria sido mudado para Paulo. O que também foi tradição durante séculos na igreja, quando alguém se consagrava à missão, algumas, por exemplo, irmãs religiosos, trocavam inclusive o próprio nome para dizer, agora eu sou uma criatura renovada, não é isso? Exatamente, isso temos até no Papa, não é? Quer dizer, temos isso como uma prática muito comum, mudança de nome. Estou recebendo hoje Pedro Paulo Funari, autor do livro Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, editora Paulus. Gente, esse livro é primoroso. Eu realmente cresci na minha fé, porque este livro está me ensinando um pouco mais sobre Paulo. Estou fazendo algumas perguntas que elas são assim, polêmicas, mas para mostrar algumas curiosidades. Daqui a pouquinho eu gostaria de saber essa história de os gentios, o que significa o apóstolo das nações, daqui a pouquinho. Pode ser? Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho também tem a nossa novena Maria Passa na Frente, daqui a pouquinho eu vou pedir a proteção dos anjos para você, para a sua família. Você que anda dizendo assim, Dalcides, eu estou precisando de forças. Daqui a pouquinho a gente vai se reunir em oração, já. Tem recado chegando em todas as partes do Brasil, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual é o recado que está chegando agora, que a gente vai para o intervalo? Dalcides, eu gostaria de saber por que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Acabei de fazer essa pergunta, é isso mesmo. Dalva Elias de Sabará, Minas Gerais. Dalva, vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo e eu já volto já com a segunda parte da entrevista. Paulo de Tarso, um apóstolo para as nações, com o escritor, pesquisador Pedro Paulo Funari. 30 segundos e eu estou de volta. Vai lá. Sou teu